Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando nossa primeira aula de Geografia Bíblica 1. Já oramos como é costume, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Amém, boa noite, graça e paz. Amém, boa noite, graça e paz. Graça e paz, pessoal, boa noite. Estamos iniciando hoje essa matéria tão importante, que é a Geografia Bíblica 1. Estamos aqui nesse bimestre, que agora iniciamos o terceiro bimestre hoje. Estaremos dando Geografia Bíblica 1 e, no quarto bimestre, Geografia Bíblica 2. Em algumas matérias, damos, tanto como foi no caso de homilética 1 e 2 em um bimestre, hermenêutica 1 e 2 em um bimestre. Mas no caso de Geografia Bíblica, nós estaremos dando em 2 bimestres. Por quê? Porque há uma quantidade muito grande de informações sobre a geografia bíblica com relação a toda a história da revelação. Então, para que a gente compreenda bem essa matéria e compreenda bem várias palavras na Bíblia e várias histórias da Bíblia, é importante a gente compreender aquele cenário, aquela história, aquele contexto, aquela região, ou seja, a sua geografia. Então, hoje nós estamos começando, eu fico feliz, né? Terminamos há pouco o módulo de homilética, tivemos já hermenêutica, passamos por homilética e agora chegamos em geografia. Alguns irmãos já estão conosco há mais tempo, como é o caso do Júnior, já teve outras matérias, né? Até porque o nosso seminário ele é modular. Então você pode ver que a gente começa um módulo e termina um módulo. É um pouco corrido, porque são aulas terças e quintas, por volta de 10 encontros, né? Ou seja, 10 aulas, somando 2h30 de aula por dia, mas, ao mesmo tempo, uma maneira que também facilita, porque nós não misturamos duas matérias, né, durante esse período. Então, estou muito feliz, irmãos, eu gosto demais dessa matéria, confesso para vocês que eu nunca me imaginei dando essa aula, eu dei essa aula há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, estou dando novamente essa matéria, novamente, gostei muito de ter dado essa matéria, né? Então, a gente vai aprender juntos, tá bom? Vou aprender juntos com os irmãos e, bom, como é costume, só quero falar para os meus irmãos que as nossas aulas são gravadas para que vocês possam estar reutilizando esse material, ou seja, reassistindo essas aulas, ouvindo novamente os debates, as perguntas e se aprofundando sobre, né, esse assunto tão importante que tem tudo a ver com a história da revelação bíblica, tem tudo a ver com a palavra de Deus. Então, a gente grava, em primeiro lugar, para abençoar vocês. Segundo lugar, também para aqueles irmãos que forem fazer o nosso curso em EAD. Né? Essas gravações farão parte do currículo deles. A única diferença é que vocês vão tirando as dúvidas em tempo real, enquanto eles são de outra forma. As dúvidas serão de outra maneira. Né? E também gravamos essas aulas para que possa abençoar o maior número de pessoas onde quer que essas aulas cheguem. Tá bom? E agora, meus irmãos, como eu gosto de fazer, nós vamos ler um texto bíblico, né? Quero ler com os meus irmãos Ezequiel 26, porque no livro-texto que estaremos usando, inclusive eu estou aqui segurando, né, os meus livros dos meus dias de seminário, são esses, Geografia Bíblica 1 e Geografia Bíblica 2, do pastor Enéas Tonini, né, a foto dele aqui, quando eu estive, ele foi na realidade, ele foi meu professor, mas nos dias de seminário, ele não me deu geografia bíblica. Ele deu aula para mim de Novo Testamento, porque ele, pastor Ernesto Nini, ele lecionava em algumas matérias, principalmente Novo Testamento e geografia. Nos dias que eu fiz o seminário, eu tive aula com um outro pastor, mas esse pastor era também um discípulo do Enéas Tonini. Então, foi o pastor Álvaro. Foi muito bom, me lembro bem das aulas dele. Então, meus irmãos, vamos agora ler um texto que, inclusive, o pastor Enéas Tonini cita, né, que é Ezequiel 26, e eu quero até compartilhar aqui com vocês, na minha Bíblia, Almeida e atualizada.
E aí nós estaremos hoje trabalhando, né? Eu vou estar apresentando a grade do curso, vou estar falando um pouco mais sobre a nossa grade, sobre a nossa ementa do curso, tanto de Geografia Bíblica 1, e depois vou mostrar rapidamente a 2. Falaremos também, entraremos na matéria, e eu vou fazer uma síntese também aqui, dando uma aula introdutória, mostrando algo sobre a importância da geografia bíblica. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o texto de Ezequiel, capítulo 20, versículo 6. O irmão ou a irmã que quiser ler para nós, Ezequiel, capítulo de número 20, versículo de número 6. Está aqui na tela também? Vou ler aqui. Naquele dia levantei a minha mão para eles, jurando que os tiraria da terra do Egito, para uma terra que lhes tinha espiado, que mana leite e mel. E qual é a glória de todas as terras? Olha só, aqui, né, o profeta Ezequiel falando, né, e ele faz uma menção muito interessante. Ele faz uma menção dando essa ideia muito linda do quê? De que o Senhor iria tirá-los do Egito, iria levá-los para onde? Para Canaã. E aqui o próprio Senhor, usando Ezequiel, diz que Canaã, que é aquela terra pelo qual ele está usando aqui uma figura de linguagem, né? Terra que mana leite e mel, a qual é a glória de todas as terras. Então perceba que para Deus, Canaã, ou a Palestina, ou o Estado de Israel, é a glória de todas as terras. Por quê? Porque foi nessa geografia, naquela terra, naquele contexto, que houve a grande revelação de Deus para toda a história da humanidade. Então, por isso que aprender sobre geografia bíblica é importante, porque o próprio Deus diz que essa terra é a glória de todas as terras. Por causa da terra em si? Não, por causa de Deus e do seu povo. Deus poderia ter escolhido qualquer outro povo em qualquer outro contexto, mas Deus escolheu o povo de Abraão e deu a Abraão Canaã. E é ali que é o centro da revelação. E nós vamos aprender aqui nessa matéria que não é só Israel que é a glória de todas as terras, mas em Israel, ou seja, nessas 12 tribos, né, nesse país, ainda tem algo bem peculiar, porque temos Jerusalém como centro principal de toda a revelação de Deus. Podem ver que Jesus, inclusive no domingo, foi domingo de Páscoa, domingo passado, naquilo que conhecemos como a Semana da Paixão, quando ele está ali entrando em Jerusalém, ele ora por Jerusalém, ele entra, né, faz aquela entrada triunfal em Jerusalém, faz citações, dizendo, ó, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria cuidar de vocês, como a galinha cuida dos seus pintainhos, dos seus pintinhos. Jerusalém que mata os profetas, Jerusalém que despreza, né, a palavra de Deus, Jerusalém, Jerusalém, porque o próprio Jesus demonstra que Jerusalém era uma cidade especial, porque ali ficava o templo. E olha só que interessante, meus irmãos, as 3 religiões monoteístas que existem, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, têm como Jerusalém uma cidade sagrada e importante. Percebam que existem muitas religiões no mundo que são politeístas, mas as principais religiões monoteístas têm ainda, não só na terra de Israel, mas em Jerusalém um lugar especial. E a gente vai aprender aqui, vai ser uma delícia tudo isso. Vocês vão ver que essa matéria ela é técnica, vocês vão ter que correr muito na leitura do livro-texto, né? Eu, inclusive, vou já apresentar para vocês mais uma vez,
Mas, ao mesmo tempo, é maravilhosa, irmãos, é maravilhosa essa matéria. A gente vai aprender sobre o relevo, vamos aprender sobre os mares, vamos aprender sobre os rios, vamos aprender sobre a terra, sobre o clima, vamos aprender sobre a agricultura, vamos aprender sobre os usos e costumes. Então, assim, vai ser uma matéria que vai ser um passeio. Ao mesmo tempo, ela é técnica, porque ela tem muitas informações peculiares, diferente do Brasil, e por isso que é importante a gente estar lendo bastante e prestando bastante atenção em todos os trabalhos extras que eu já passei para vocês, mas, ao mesmo tempo, vai ser um período de descoberta, porque a gente vai compreender muito bem passagens bíblicas quando diziam estávamos subindo para Jerusalém. Ué, por que subindo para Jerusalém? Porque, de fato, Jerusalém ela fica no monte. Quando nós vemos várias passagens bíblicas dizendo estou subindo para Sião, o Monte Sião, ele literalmente Sião é uma cidade edificada sobre um monte, e em Sião está Jerusalém também. Ou seja, pastor, então quer dizer que Jerusalém ela está no topo, sim. Então algumas passagens vão dizer, estava descendo de Jerusalém. Então, dá direções claras, porque se eu estou subindo, logo eu estou indo para Jerusalém. Se eu estou descendo de Jerusalém, eu estou saindo de Jerusalém. Então, são detalhes que a Bíblia, que o texto sagrado tem, que só quem conhece a geografia entende, né? E vocês verão que essa terra, que é a terra de Jerusalém, é uma terra de montes e de vales. É maravilhoso, irmãos. Vai ser um passeio aqui e a gente vai se divertir bastante. Tá bom, meus irmãos? Vocês verão como essa terra, Israel, e em especial Sião, é a glória de todas as terras. Amém? Tá bom? Alguma pergunta logo de início? Não? Então vamos lá. Eu vou passar agora aqui para vocês o livro-texto, meus irmãos. Olha, esse é o livro-texto que vocês vão comprar, né? Eu estou aqui publicando pela Amazon, mas vocês podem comprar por onde vocês quiserem. Como eu tenho essa edição antiga, eu comprei já pelo digital, pelo Kindle, né? Quem tem Kindle pode estar lendo pelo Kindle. Inclusive, a gente vai ler bastante aqui pelo Kindle. Deixa eu até dar uma informação, irmãos. Sempre comprem todas as obras que a gente cita aqui. É claro, você podendo, é claro, né? Mas comprem, porque não serão livros apenas que ajudarão o ministério de vocês na formação teológica, mas serão livros que vocês usarão para o resto da vida de vocês. Podem ver que eu me formei em 93 e os meus livros ainda continuam sendo úteis para mim. É claro que tem novas edições, e essa edição que eu estou compartilhando para vocês é uma das edições mais novas. E, como eu disse, eu comprei a versão em Kindle, até porque já está atualizado. Então, sempre comprem. E quando nós utilizamos aqui, muitas vezes, algum material, ou em PDF, ou escaneado, geralmente porque não tem esse material digitalizado. E também eu acabo lendo algumas páginas aqui com vocês, só para facilitar a aula e o desenvolvimento da aula, tá bom? Porque eu gosto de ler mais os livros mesmo, com vocês em aula, tá bom? Então, tudo bem até aí? Viram o livro? Comprem. Quem quiser também comprar usado, fique à vontade. O importante é que vocês já comprem e já comecem a ler. Como eu disse, nos meus dias de seminário eram 2 livros. Hoje é uma edição só, contendo os 2 livros, tá bom? Joia? Então vamos lá, meus irmãos. Deixa eu passar aqui rapidamente para vocês, como é costume também, a ementa do curso, né? A ementa não, o programa de aula. O programa de aula, ou melhor, a grade do curso, rapidamente, a grade do nosso curso, né? Nós estamos aqui, ó. Estamos aqui, ó, Geografia Bíblica 1, tá? Geografia Bíblica 1 e Geografia Bíblica 2 está por aqui. Podem ver. Então, a gente vai agora
ter essa matéria, tá bom? Lembrando que o nosso curso ele é médio / bacharel, né? O nosso nível de curso do médio é nível bacharel, que equivale a uma faculdade de 5 anos. Lembrando que a nossa teologia é livre, não é reconhecida pelo MEC, tá, meus irmãos? Só que por que nós dividimos dessa forma? Porque muitos irmãos ficam por aqui. Eles não querem fazer aqui essas matérias do bacharel. Ou por uma questão de tempo, ou uma questão de aptidão, porque no bacharel entram as línguas chamadas originais, que eu indico para todos vocês depois fazerem, tá bom? Quem faz as aulas do médio, elimina essas matérias e já migra para o bacharel. Mas sempre a gente começa primeiro pelo médio para depois ir para o bacharel. Nunca o contrário. Até porque, irmãos, vocês vão de convir comigo que estudar grego 1, grego 2, grego 3, hebraico 1, hebraico 2, hebraico 3, não é uma coisa tão fácil. Então, se o irmão já começa a fazer o seminário estudando grego e hebraico de cara, ele pode ter um choque de cultura muito grande e, de repente, pode até desanimar com o seminário. Então, a gente fundamenta na palavra com todas essas matérias e depois a gente vai para as línguas originais e matérias mais teológicas, mais apologéticas e outras matérias, né? E aqui é o nosso curso médio bacharel, e aqui é o curso básico, que tem como duração de 1 ano. O curso básico não elimina nenhuma dessas matérias. O curso básico é para obreiro, o curso médio e bacharel é para pastores, é para professores, é para obreiros e missionários, né? Então, a formação e a proposta é totalmente diferente, tá bom? E agora, apresentando rapidamente aqui também para vocês o nosso programa de aula. Quero mostrar aqui para vocês. Aqui, opa, não é esse, não. É esse daqui. Amém. Aqui, Geografia Bíblica 1. Quem deu aula no passado tinha sido a professora Aparecida, né? Como ela ficou com problemas de saúde, eu estou dando essas aulas no lugar dela, né? O objetivo, eu preciso inclusive atualizar essa ementa. O objetivo, leia para nós, Beatriz, rapidamente, o objetivo dessa matéria. 1. Identificar no discurso da Bíblia a informação geográfica. 2. Escrever os fatos geográficos situando-os no contexto da narrativa. E 3. Ser capaz de usar como critério de relevância a informação geográfica dada. Então, percebam, parece assim, né? Pastor, mas que utilidade eu vou ter? Meus irmãos, você vai ter tanta utilidade com essa matéria. Quando a gente começa a identificar na Bíblia as informações geográficas, você começa a compreender melhor aquele mundo. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, irmãos. Eu sei que não é da familiaridade de muitas pessoas os assuntos sobre a geografia, mas a geografia muda muito a nossa história. Eu tenho acompanhado recentemente o que está acontecendo no mundo, e o mundo está passando por uma mudança de chave na política, na questão de sistemas de governo, na economia, e pode ver que nós estamos vivendo dias bem tumultuados, dias de um estopim muito grande. Oramos para que não aconteça nada pior, mas podem ver que uma das pautas mais importantes agora é entender melhor os conflitos geopolíticos. Eu não sei se vocês têm notado. Só para vocês terem uma ideia, dia 2 de abril agora, hoje é o dia 24 de abril, ou seja, 22 dias atrás, o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele fez aquilo que está sendo chamado de guerra comercial. E essa guerra comercial é uma guerra voltada àquilo que nós chamamos de importação e exportação, tem um paralelo diretamente ligado à economia e à exportação ou à importação tanto dos Estados Unidos quanto dos demais países, mas esses 20 dias no mercado financeiro foi uma loucura, meus irmãos, uma loucura. Só para vocês terem uma ideia, logo depois do pronunciamento de Donald Trump,
sobre essas questões das tarifas de importação e exportação, principalmente aquilo que se exporta para os Estados Unidos, a Bolsa Americana caiu horrores. Foram dias assim em que os empresários, os economistas, chegaram a dizer que eles nunca tinham visto um cenário tão assustador, porque essa nova medida econômica de tarifar as importações e as exportações, principalmente da China, gerou um conflito tão grande, mas tão intenso, que as divisas, ou seja, o dinheiro de um país, como que funciona assim, irmãos? Há negócios, há o comércio internacional, mas não só tem o comércio, tem investimentos internacionais. Então, depois de muitos anos, os Estados Unidos, ele foi visto assim, será que eu posso deixar os meus recursos aplicados nos Estados Unidos, diante desse novo governo? Foi colocado uma incógnita. Aí eu pergunto para vocês, talvez vocês que não acompanham a economia, né? Digo assim, pastor, mas é uma dúvida que surgiu. Mas tem um grande problema, irmãos. Qual é o grande problema? É a maior economia do mundo. Se a maior economia do mundo está sendo colocada em xeque-mate, o que as pessoas que colocaram milhões em investimentos nos Estados Unidos pensaram naquele momento ou naquela semana? Foi assim uma loucura. Então, a Bolsa Americana caiu, a taxa de juros americana subiu, o Tesouro americano ficou oscilando, e quem acompanha o mercado financeiro sabe disso. Parecia ser um país latino-americano, a Bolsa de país emergente. A Bolsa Americana oscilou tanto, mas tanto quanto se oscila num país emergente, como que é no Brasil, como é no México, como é na Turquia. Em países sólidos, em países onde a economia é sólida, há uma segurança financeira. E percebam, uma tomada de decisão de taxar a importação de outros países, a exportação, fez com que houvesse uma corrida violenta. Então, o que o mundo está passando hoje? Hoje, o mundo está passando por um embate geopolítico. E o que tem a ver esse nome geopolítico? O que ele traduz para nós? Ele traduz o seguinte, que é político, mas é geográfico. E quando se fala de político, a economia também está no meio. Percebam, a gente não nota nada disso, mas na geografia bíblica vocês vão aprender muitas coisas super interessantes. E aí a gente começa a compreender várias fases do povo de Deus no Velho Testamento. Então, identificar essas informações geográficas, elas são muito importantes para que a gente comece a entender as histórias bíblicas. Sabe aquela questão do tribo do norte, tribo do sul, os cativeiros? Irmão, quando a gente fala assim, o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, fica muito longe da gente e para nós parece assim, meio que inexplicável. Mas quando a gente começa a entender a geografia, como que eles viviam naqueles dias, a economia, as expansões, as conquistas, você começa a entender perfeitamente aquele momento, e algumas passagens bíblicas fazem sentido, tá bom? Então, as narrativas, elas começam o contexto da narrativa fica muito mais claro, né? E aí vamos tendo relevância sobre todas essas informações, né? Então, o nosso conteúdo, deixa eu até ler rapidamente aqui para vocês. Bom, é o panorama do mundo bíblico, as nações cananeias, né? Os novos vizinhos de Israel, as 12 tribos de Israel, geografia física da Palestina, hidrografia da Palestina, orografia de Israel, que seria a parte de mapas, né? Unidade, a planície de Israel, desertos e vales, e caminhos e climas de Israel. Então, aí vem aqui também a geografia econômica de Israel, cidades de Israel e usos e costumes. Olha que parece bobeira, mas tinham cidades em Israel que a economia eram muito fortes. E depois mudou essa situação. Vou dar um exemplo aqui para vocês rapidamente. Vocês vão ver. Lembram
do rei Acabe e Jezabel? Nós sabemos que ele era um rei, né, que se inclinava para Baal e que Jezabel é uma rainha muito má que conduzia o reino. Mas a gente vai aprender como a parte de Samaria, nos dias de Acabe, era próspera. E como ele foi também um rei que fez grandes edificações em Samaria. Então fica um pouco mais claro aquela questão do confronto de Elias e depois de Eliseu contra o reino do norte, e Acabe e Jezabel. Se a gente não tem essas informações, a gente não entende a economia. E não entender a economia, a gente não entende o embate dos profetas. Mas, olha só, lembra que nos dias de Elias e Eliseu, eles adoravam a Baal e adoravam ao Deus de Israel? Por que adoravam a Baal? Porque Baal era o Deus da prosperidade. E Aserá, ou Acera, era a rainha da prosperidade. Então, era um lugar muito próspero, onde eles adoravam Baal e Aserá. Só que aí vem os profetas e agora eles são bocas de Deus, condenando toda aquela prática. Porque o povo naqueles dias estava com o coração dividido. Eles adoravam o Deus de Israel, porque quem era o Deus de Israel? Quem era o Jeová Sabaote? Era o Senhor dos Exércitos, ou seja, ninguém comparava-se ao Senhor. Mas na hora de precisar de pãozinho, precisar de leitinho, precisar de frutinha, ou do gado, a gente pede para Baal, porque quem cuida da prosperidade é Baal. Por quê? Porque era uma prática entre os cananeus, que foi depois resgatada nos dias de Acabe. Olha que interessante. Então a gente vai aprender. Isso vai ser muito legal, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Então essa é a pauta, né? Os desertos e os vales, a questão dos desertos, porque algumas regiões de Israel não chove quase nada, enquanto outras chovem muito, né? Ou chovem chuvas torrenciais. Por quê? Ficou claro? Tudo bem? Deu alguma pergunta? Bom, a gente vai fazer a mesma coisa, meus irmãos. Eu vou dividir aqui também entre leitura do livro-texto, trabalhos extras e prova, tá? Mesmo modelo que a gente sempre faz, né? Teve módulos quando demos essa matéria em que a leitura do livro-texto valia 6 e a prova valia 4, pra vocês terem uma ideia. Que é um livro muito grande, mas eu vou seguir o mesmo modelo que eu faço com vocês. A prova vale 3, trabalhos extras vale 3, e a leitura do livro texto vale 4. Somatória, tira nota 10, tá bom? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Não? E agora, só para a gente passar rapidamente também, Geografia Bíblica 2, ó. Então, é quase a mesma coisa, só que aí, Geografia Bíblica 2, por isso que eu estou dizendo, a gente chega lá depois. Mas só para vocês terem uma ideia, o que muda em Geografia Bíblica 2? Poucas coisas. Porque aí a gente vai abrir o leque. Aonde a gente vai? Nós vamos para a Mesopotâmia. A gente vai para as religiões e as histórias e a cronologia. A gente vai para a cultura de Ur. Vamos entrar um pouco mais no contexto mais abrangente. Nós vamos sair da Palestina, nós vamos sair de Israel e vamos olhar ali toda essa região da Mesopotâmia, do Egito, da Anatólia. Então, vai ficar um pouco mais claro toda essa configuração, aonde se dá toda a história do Velho Testamento e também do Novo Testamento. Porque podem ver que o Novo Testamento acontece também nessa geografia. E até mesmo as viagens missionárias de Paulo, a gente vai também trabalhar um pouco quando a gente chegar, por exemplo, nessa questão de compreender um pouco o Novo Testamento, porque Paulo ele sai ali, né, de Antioquia da Síria e vai ali por toda a Anatólia e depois ele prega toda a região ali da Grécia, Corinto, e o evangelho chega, então, na Europa, né? Então, percebam como é importante compreender essa parte. Então, em Geografia Bíblica 2, a gente já muda um pouco o panorama, mas o livro-texto traz também detalhes muito ricos sobre tudo isso, tá bom?
E, ó, a gente vai, como eu estava dizendo, e aqui é a conclusão, ó, cristianismo no Ocidente, Arábia, Antioquia, Anatólia, né, viagens missionárias de Paulo, e as 7 igrejas da Ásia, tá bom? E vai ser a mesma coisa também como nota e trabalhos extras em Geografia Bíblica 2, tá bom? Segue o mesmo padrão, a gente vai estar passando mais para frente. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Agora, deixa eu apresentar aqui para vocês algo que eu peguei, inclusive, eu peguei com um professor da Escola do Discípulo, o professor Felipe Breder. Peguei alguns gráficos com ele num vídeo que eu passei para vocês. Mas eu quero dar aqui um apanhado da importância dessa matéria para todos vocês. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, meus irmãos. Quem utiliza aqui Google Terra? Google Terra. Google o quê? Terra? Na realidade... A Google Terra. Na realidade, esse aplicativo aqui seria Google Terra, mas é em inglês, né? Deixa eu mostrar aqui, Tomé. Esse aplicativo aqui. Depois, aqui, ó. Seria isso daqui. O globo terrestre mais detalhado do mundo. Ah, tá, o Google Earth. Google Earth, Agora sim. Agora sim. Eu falei Google Terra, né? Porque tá falei já em português. Então, meus irmãos, olha só que legal. Google Earth. Muito bom. Vocês vão utilizar bastante agora essa matéria. Essa matéria a gente vai estar utilizando muito. Por quê? Opa, não compartilhou? Compartilhou. Ah, não foi. Por aqui no outro. Compartilhar aqui com vocês. Vocês vão estar utilizando bastante essa ferramenta. Eu gosto demais dela, irmãos, porque ela nos ajuda muito a gente conhecer um pouco. Olha só. Vamos colocar aqui, ó. Depois baixe no aplicativo de vocês, né? Vamos pôr aqui, ó, Israel. E aí você já vai para essa região tão especial. Então, olha só. O que eu gosto dessa ferramenta, irmãos? Olha só. Toda a história bíblica vai estar aqui, vai estar centrada nessa região. Literalmente, irmãos. Olha, essa ferramenta, ela é maravilhosa, irmãos. Deixa eu só colocar aqui. Essa ferramenta é maravilhosa. Toda a história bíblica, ela vai estar voltada para essa região aqui, ó. Em especial Israel, mas ela vai abranger, né, principalmente essa região. E aqui. Se a gente pudesse dizer. Isso é maravilhoso, porque quando a gente tem essa noção que toda a história da revelação se dá aqui, a gente começa a olhar para essa região como um palco, como um lugar importante, como nós tínhamos lido, inclusive na Bíblia, né? A glória de todas as terras. E qual que é a glória de todas as terras? É Israel. Não é outro lugar senão Israel. É esse lugar aqui, meus irmãos. Esse lugar aqui. Literalmente esse lugar. É aqui o palco da revelação de Deus para nós. E agora, como eu disse para vocês, eu passei para vocês uma lista de trabalhos extras, que são 10 vídeos. Um vídeo da Escola dos Profetas, ou melhor, da Escola dos Discípulos, e outros vídeos que eu achei muito legal também, que eu recomendo que vocês depois vejam, que é do material do seminário do Saião, né, da igreja do pastor Saião. Eu achei fantástico esse material, é uma playlist com 9 vídeos explicando sobre a geografia bíblica, para enriquecer as nossas aulas, para que vocês possam, sabe, ter mais gosto por essa matéria.
E agora eu queria compartilhar aqui com vocês, como eu tinha dito há pouco, um material que eu peguei do Felipe Brender, da Escola dos Discípulos, né? Então, eu quero mostrar para vocês aqui, e quero compartilhar esses vídeos, essa breve apresentação, essas breves fotos, né? Falando um pouco sobre a importância desse lugar. Enquanto eu estava no seminário, meus irmãos, eu nunca que imaginei, aliás, logo que eu entrei no seminário, que essa matéria ela seria tão importante, né? Essa região todinha, já compartilhei, chegou para vocês? Chegou, né? Essa região todinha aqui, deixa eu aumentar essa foto. Deixa eu aumentar aqui. Isso. Essa região ela é chamada de crescente fértil, irmãos. Crescente fértil. Nós, por vivermos numa metrópole, nós não notamos, nós nem percebemos se moramos próximo a um rio. Alguém já chegou e disse assim, por exemplo, não, preciso me mudar porque onde eu moro não tem nenhum rio. Faz sentido esse tipo de pergunta para nós? O que a gente pergunta é o seguinte: tem água lá onde você mora? Tem poço? Tem poço artesiano? Tem água da Sabesp ou de qualquer outra empresa de saneamento? Tem, então tá bom. A gente nem se preocupa. Por exemplo, a nossa região que nós estamos aqui nós chamamos de Alto Tietê. Por que Alto Tietê? Porque é onde nasce o Rio Tietê. Hoje, o Rio Tietê, para nós, virou sinônimo do quê? De um rio poluído. Mas ele era assim, há 100 anos atrás? Era importante o Rio Tietê para toda essa região até chegar no centro de São Paulo? Muito importante. O que as pessoas elas faziam? Elas habitavam próximo a rios. E essa região, que é chamada Crescente Fértil, ele realmente tem esse nome por vários motivos. E a gente vai aprender nas aulas de geografia. Então, toda essa região era chamada, antigamente, de Crescente Fértil. E, ao estudarmos geografia bíblica, a gente vai ver a importância do Crescente Fértil. Aqui fica o Egito, e aqui fica o delta do Nilo. Aqui nós temos Israel. Em Israel, nós temos aqui as colinas de Golã, que são montanhas onde há o degelo, e esse degelo nasce, vem para o rio Ula, logo na sequência vem o Mar da Galileia, que depois vem o Rio Jordão, que deságua no Mar Morto. Para nós é só mais um rio, Mar da Galileia, mas para um judeu, para um habitante da Síria, fazia toda a diferença. Aqui em cima, nós temos aquilo que nós chamamos de Mesopotâmia. Deixa eu pôr o próximo slide aqui, próximo desenho para vocês. Olha só que interessante. Mesopotâmia. Aqui temos o rio Tigre e o rio Eufrates. E por que Mesopotâmia? Pode ver hipopótamo, né? Pode ver que é um ser que vive na água, um grande animal, né? Grande que vive na água. Mesopotâmia, entre rios, entre rios. Que rios que existe aqui? O rio Tigre e o rio Eufrates. Ou seja, muitas civilizações, eles ficaram estabelecidos literalmente aqui, na Mesopotâmia. Pode ver que o rio Tigre e o Eufrates, ele vem e ele chega até aqui embaixo, nessa região. Então, percebam, aqui está o rio Jordão, aqui está o rio Nilo. Então, essa região ela era muito cobiçada na antiguidade. Por quê? Porque se você tem um rio, logo, você tem lavoura, você tendo lavoura, você tem o quê? Você tem gado, você tem produtividade, você tem prosperidade, você tem cidade. Perceba, uma coisa está ligada à outra. Agora fica mais claro para nós essa importância.
E na aula de geografia bíblica a gente começa a entender os povos antigos. E agora, fazendo uma aplicação para os nossos dias. Lembra que eu falei há pouco sobre a crise que nós temos passado, ou a guerra comercial, que é uma guerra geopolítica e uma guerra econômica? Irmãos, nós, seres humanos, vivemos e existimos num lugar, numa cidade. Aquela cidade é o nosso lugar de viver, de existir, de procriar, de planejar para o futuro. Pode ver que a nossa vida, a gente vai vivendo um pouco no automático, a gente esquece disso, né? Mas o que é a nossa terra? A nossa terra é uma extensão da gente. Sem terra a gente não é nada, porque a gente não habita, não planta, não colhe, não cria, não desfruta. Então, tudo que acontece na nossa vida está ligado à geografia. A geografia é muito importante. Por isso que, hoje em dia, passem a estudar e a ver essas questões da geopolítica, porque qualquer tomada de decisão errada que um presidente da República toma, ou que um grande líder mundial toma, afeta toda uma região, e aquela região pode vir a ter guerra, e ali há um efeito cascata que pode nos prejudicar. Por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, uma situação bem confortável, mas, meus irmãos, muitos não estão se apercebendo o que está acontecendo na Venezuela, que é aqui, ó, no nariz do Brasil, ou melhor, na testa do Brasil, né? E para piorar uma situação na Venezuela, para entrar no Amazonas, para prejudicar o nosso Pará, e assim prejudicar toda a nossa nação, é 2 minutos. A guerra que está lá no Oriente pode chegar aqui, na América do Sul, por uma questão, talvez, impensada de uma movimentação presidencial, uma negociação presidencial. Perceba, essa questão da política e da geopolítica, da economia, tem tudo a ver com a nossa existência, com a nossa vida. Por isso que aprender sobre a geografia é importante. Tem vários desdobramentos, né? Então, voltando, meus irmãos, aqui, ó, mais uma vez, essa região aqui é os rios Tigres e Rio Eufrates. Essa região aqui é Ur dos Caldeus. Olha que interessante. Aonde é Ur dos Caldeus? Aonde nasceu Abraão. Lembra que Abraão nasce em Ur dos Caldeus? Não é muito legal? Aí a gente começa a entender um pouquinho melhor. Abraão nasce aqui em Ur dos Caldeus. Lembra que em Gênesis fala que eles estavam em Harã. Harã é aqui em cima, irmãos, ó, nessa região. Harã é aqui em cima. Né? Então, deixa eu mostrar outro mapa para vocês. Essa região depois vira Nínive. A cidade de Nínive, onde temos os assírios, a capital assíria, Nínive. Aqui depois, séculos depois, em Ur, vai ser criado o Império da Babilônia. E também o Império Medo-Persa nasce nessa região aqui. Hoje, essa região é a região do Irã. O Irã, exatamente essa região. Interessante, não? Outro acontecimento que se dá, que é muito interessante, é nessa outra região aqui. Aqui seria a Síria, e aqui é aquilo que nós chamamos de Anatólia, ou, como é chamado também, Ásia Menor. Lembram das 7 igrejas da Ásia? É aqui essa região. Essa região da Anatólia ela vai ser importantíssima nas histórias bíblicas. E um povo que vai viver aqui, que vai ser um povo expansionista, são os hititas. Né? Olha só que interessante. Deixa eu pôr outra foto para vocês. E aqui embaixo é o Egito. Então, percebam que entre os hititas e entre o Egito, nós temos aqui Israel, que fica nessa região. Ou seja, o povo de Deus, muitas vezes, ele estava no meio dessas grandes nações que guerreavam entre elas. E a Palestina e a Síria era o caminho deles. Agora fica um pouco mais claro o porquê Israel também ele era um lugar desejado por essas nações. Porque quem conseguisse dominar sobre Israel tinha um acesso tanto para o Egito
como para a Ásia Menor, e como também a gente vai ver aqui também, para essa região ao lado, que seria a Península Arábica. A gente vai chegar já já lá. Olha que interessante. Aqui, meus irmãos, é o delta do Nilo. Aquela região, olha, deixa eu mostrar mais uma vez. O rio Nilo, ele vem e ele deságua aqui. E quando chega nessa região, aqui é como se o Nilo, nas cheias, ele literalmente, ele irrigasse toda essa região. Quando havia estiagem, essa parte todinha estava literalmente adubada. Porque o que acontece? Olha que interessante, irmãos. Lá no Amazonas, a gente não tem aqui no Amazonas aquelas partes os ribeirinhos que moram naquelas casas de madeira, e quando tem a seca, literalmente eles ficam, né, num lugar tão alto, é meio estranho para nós, porque estamos aqui na metrópole, mas quando vem as secas, o rio nos chega, fica bem pertinho das casas. Quando o rio baixa, aonde o rio passou, o rio traz muita fertilidade, fertiliza o solo. E o delta do Nilo é essa região aqui, literalmente, onde eles faziam as plantações do quê? De arroz. A agricultura toda do Egito se dava aqui. Por isso que o Egito se tornou uma potência mundial. Ah, agora fica claro. Porque essa parte aqui do Egito era tão rica. E por que o Império Egípcio ele era tão cobiçado? Porque todo ano você podia plantar aqui, porque você tinha uma colheita abundante, porque esse solo tinha sido adubado por causa das águas do Nilo. Agora a gente começa a compreender também um pouquinho, porque o Nilo para os egípcios era um deus. Está entendendo? Que interessante, não? Então aqui é o delta chamado delta do Nilo, tá bom? Continuando aqui, né? E aqui, pertinho do delta do Nilo, a gente tem algo bem curioso, que é essa outra parte aqui. Deixa eu ver. Espera aí, deixa eu voltar. Essa parte aqui, que é o Monte Sinai, meus irmãos. Essa parte aqui é o Sinai. Ó, aqui é o Mar Vermelho, tá vendo? Então aqui a gente tem o Sinai. Olha que interessante. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês, só para vocês visualizarem melhor, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui essa parte é o Sinai, tá vendo? Bem pequenininho, ó. Então aqui você tem o Egito e aqui você tem Canaã, Israel. Mas o povo de Deus ficou aqui no Sinai. Passou pelo Mar Vermelho. Olha que interessante. Então está aqui. E aqui é onde Deus fala. Pode ver que aqui está até em destaque essa região. E olha, só para vocês terem uma ideia, né? O professor, que eu peguei esse material, inclusive no vídeo, que é uma síntese muito boa que ele faz, eu indico para vocês verem depois, ele fala uma coisa muito interessante, o Felipe Breder, que ele fez uma lição de casa do Egito, passando aqui pelo Sinai, ó, e chegando em Israel a pé, né? Ou seja, dá por volta de 210 horas, né? Ou seja, pouco tempo, irmãos, dá para você fazer isso andando, né? Ou seja, alguns dias. É claro que hoje em dia você tem estradas, você tem pavimentação, naqueles dias não tinha. Mas esse percurso do Egito até chegar em Israel eram alguns meses, mas o povo de Deus ficou quanto tempo aqui, meus irmãos? 40 anos. Interessante, né? E aqui se dá um dos palcos mais importantes da revelação, que é o quê? A Torá, né? O Pentateuco. É nesse período, e aqui são os 40 anos de Israel. Deixa eu compartilhar para vocês mais outro mapa. Aqui, ó, aqui seria o Monte Sinai. Percebam que o Monte Sinai, nessa região, olha só que interessante. Aqui é o Sinai. Toda essa região é a península do Sinai. Então, qual desses montes Deus se revelou? É um desses, meus irmãos. É um desses daqui que Israel ficou perto. Nós não temos certeza de qual deles, mas num desses Deus falou com o seu povo. E aqui, meus irmãos, então saímos aqui do Sinai e agora entra para a Península da Arábia, né? Essa região hoje é a Península da Arábia.
aqui é onde está tendo aqueles ataques dos Houthis, porque as embarcações agora atuais, elas passam por aqui e elas tentam chegar até Israel. E o que acontece? Aquele grupo terrorista dos Houthis, eles atacam aqui. Percebam, essa ainda é a Península Arábica. E aqui é onde se encontram, nessa península, onde se encontram os moabitas, os edonitas, moabitas e os amonitas. Lembram de Ruth, a moabita? Pois é, ela era o quê? De Moabe. E esses povos, eles vão ser inimigos de Israel, em muitas ocasiões também. É toda essa península aqui, que é a Península Arábica. Aqui também na Península Arábica, em algum momento, Paulo vai para o deserto da Arábia, em algum lugar aqui, que nós não sabemos qual é, e ele tem um seminário com o Senhor. Foi aqui também. Coisa linda, não? Então, deixa eu ir para o meu outro slide. Aqui. Não estou conseguindo mudar. Só um minutinho, irmãos. Aí, estou quase acabando aqui. Aqui. Só abrir, não sei por que fechou. E aqui, de fato, é onde vai ser a grande maioria de toda a revelação bíblica, né? Nesse caso aqui, essa foto, a gente chama, seria nos montes da Síria e da Palestina. Essa região todinha aqui, onde está tanto a Síria quanto aqui a Palestina, pode ver aqui, ó, o Mar da Galileia e aqui o Mar Morto, né? Aqui é o Rio Jordão. Então, percebam que toda essa região é onde vai se dar, onde é chamada essa região, região central montanhosa, é onde vai se dar toda essa região chamada Síria-Palestina, 80% das histórias bíblicas estão aqui, irmãos. Ou seja, 80% de tudo que acontece no Velho Testamento acontece dentro dessa geografia, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Todas as histórias. E, por último, a gente chega aqui, nesse último mapa, queria mostrar para vocês, que está aqui. Não sei porque não está abrindo aí para vocês. Deixa eu fechar e abrir de novo. Que aí é onde está aqui Samaria, onde está aqui a Palestina, ou antigamente era a Filisteia, aqui Jerusalém. Então, essa é a região onde acontece todo esse conglomerado de fatos e de revelações bíblicas. Tá bom, meus irmãos? Deu para entender que aqui não é um lugarzinho a mais, né? Que se perdeu na história. Achei aqui, ó. Deixa eu mostrar esse mapa aqui, ó. Esse mapa aqui. Esse mapa está melhor. Olha que interessante. Aqui eu tenho os nomes, ó. Olha que legal. Ó. Judá. Jerusalém está aqui. Jericó. Ó, lembram das muralhas de Jericó? Então, se percebam que eles passam pelo Jordão e eles chegam em Jericó. Então, é bem interessante. Jericó está aqui próximo ao Jordão. Samaria, né? Aqui, ó, a Síria, Fenícia. Então, olha, essa região, 80% da revelação bíblica acontece aqui. Ao Mar da Galileia, onde Jesus, né, realmente fazia toda a sua obra, e o Mar Morto, que é literalmente o mar. E vocês vão aprender aqui, que aqui está o Mediterrâneo, olha só que interessante. E o Mar Morto, ele está abaixo do nível do mar. Literalmente, o mar, ele se encontra, na geografia, é o nível zero. E a gente não vai subindo. Que altitude estamos? São Paulo está aqui, em que altitude do mar?
Nós, quando descemos para o litoral, não temos a pressão atmosférica na serra, né? A gente está descendo, tem a pressão. Olha que interessante, o Mar Morto, ele tem uma depressão aqui, ele está a vários metros abaixo do Mediterrâneo. Se houvesse, por exemplo, uma tragédia de uma ruptura da Terra, essa região ficava toda inundada pelo Mar Mediterrâneo. Ele está abaixo. Pastor, mas como que ele está abaixo e ele não enche e não transborda? A gente vai aprender, por causa da geografia. Né? Interessante, não? Tá bom, meus irmãos? Gostaram só dessa abordagem? Vai ser uma viagem boa ou não? A gente vai viajar para Israel. Então, olha, a dica que eu dou para vocês é: orem, se preparem, coloquem o cinto e vamos viajar para Israel. E vamos conhecer a Terra Santa. Porque, como o texto sagrado diz, essa terra é a glória de todas as terras. Amém? E a gente vai trabalhar com muita alegria nesse material e a gente vai mergulhar no livro do nosso mestre, nosso querido, saudoso pastor Ernesto Nini, essa obra tão linda, e eu não tenho dúvida que seremos muito abençoados, tá bom? Vamos dar a pausa para a gente ir para o próximo intervalo? Para o próximo intervalo, não, para a próxima aula, vamos para o intervalo, tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Não? Pastor, eu tenho uma. Tá, então faz antes da gente parar a gravação. Quando eles queriam sair de Jerusalém para ir para uma outra cidade, geralmente eles falam que demoravam dias para chegar de uma cidade para outra. Que às vezes a gente lendo, a gente acha que é no mesmo dia que eles chegam. Sim, Mas só sim. que os historiadores falam que demorava dias. Então, Como que eles conseguiram encontrar o lugar sem GPS, sem nada? então, aí, ó, vamos lá. Lembra de Samaria? O bom samaritano? E quando eles estavam aqui em Jerusalém, eles queriam chegar lá na Galileia, eles não faziam esse caminho aqui. Eles falavam, não, esses amaldiçoados eu não vou. Eles davam a volta. Entendeu? Eles pegavam o caminho mais longo. Eu não vou passar por Samaria. Então, como que eles sabiam, Diego? É simples, Diego. Nós hoje temos GPS, mas perceba, Diego, quando nós vivemos no campo, você vê tudo como? Você vê tudo literalmente como na simplicidade da vida. Que lado é o leste? Geralmente, é o lado que o sol nasce. Norte, sul, leste, oeste. O lado que o sol nasce é o leste. O oeste é o oposto. Frente está o norte, o sul. Você cria suas dimensões. Onde o sol está? Aonde ele se põe? Se ele se põe é oeste. Se ele nasceu ao leste. Logo, o norte é para cá. Fora do detalhe do sol, nós temos as estrelas. E aí entra uma coisa linda, que os babilônicos, eles eram estudiosos das estrelas. E os povos antigos, eles se guiavam pelas estrelas. Não só em terra, mas principalmente nos desertos. Porque uma coisa é você estar na terra e você tem um trilho. E quando você está no deserto? E quando você está no mar? Então, quando você está no deserto, quando você está num lugar com muita mata, você está perdido. As estrelas vai ser o seu norte. Ou nascer do sol, ou no mar. Então, percebam que, na antiguidade, e tudo se fazia a pé ou a cavalo. Por isso que uma viagem, né, por exemplo, de uma cidade para outra, muitas vezes era uma questão de dias. E tinha também a questão do perigo da noite, porque à noite tinha os assaltantes. Perceba, entendeu, Diego? Então, é por isso que a gente começa a compreender, né? E a gente começa a mergulhar e se torna uma delícia essa matéria. Até aqui também, Diego, a gente vê como os nossos irmãos do passado eles foram gigantes. Quando Paulo vai fazer as viagens missionárias, Diego, olha só, Diego, só dar mais uma pincelada aqui, voltar aqui rapidinho os mapas. Quando Paulo começa a fazer as viagens missionárias, ele foi gigante demais. Paulo era a gente não tem palavras para expressar o tamanho que foi o apóstolo Paulo, entendeu? Paulo foi uma pessoa, assim, impressionante.
porque ele literalmente, ele viaja todas essas regiões, né, que nem eu tinha mostrado para vocês, ele viaja na Ásia, ele percorre lugares e mais lugares simplesmente para proclamar a palavra de Deus. E já eu vou tornar a passar aqui de novo com vocês aqui o Google Terra, né, Google Earth, e naquele material a gente começa, deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Quando a gente vê as viagens missionárias, a gente vai aprender melhor aqui, né? Diego, Paulo, ele literalmente, ele sai dessa região e ele evangeliza toda essa região. Depois ele vem a barco, ele chega nessas regiões, ou seja, era muito difícil. Três viagens missionárias e uma quarta que ele acaba morrendo em Roma. Por evangelho ter chegado aqui na Espanha, irmãos, olha a dificuldade. Por evangelho ter chegado aqui e ganhado toda essa região, porque tudo isso daqui era o Império Romano. Lembram que nós aprendemos em História Eclesiástica 1 e 2? Aqui era o Império Romano, essa região toda. Então, o Império Romano foi conquistado pelo evangelho. O evangelho conquista o Império Romano, mas quem começa com isso? Os apóstolos, em especial Paulo. Foram muito grandes os nossos irmãos, muito guerreiros, tá bom? Beleza? Mais alguma pergunta? Não? Vamos parar aqui então, para ir para o intervalo? Apertaram os cintos para a gente viajar? Bora viajar então. Até já, meus irmãos. Vamos para o intervalo.